Olá, turma! Essa é a aula sobre o sistema endócrino. Então, para começar, o que seria esse sistema endócrino? O sistema endócrino é um conjunto, esse sistema é composto por um conjunto de glândulas endócrinas. E também vai ter alguns órgãos que vão ter uma função secundária de agir como uma glândula endócrina. E essas glândulas endócrinas presentes nesse sistema, elas são responsáveis por produzir e secretar uma substância, né? Nessa substância a gente vai ter a presença de hormônios. E qual vai ser a função de todo esse sistema aparato com essas glândulas? Então, junto com o sistema nervoso, a gente vai ter o sistema endócrino atuando em conjunto. E o que eles vão fazer? Eles vão ser responsáveis por regular, né, as diferentes atividades do organismo e as funções que ocorrem no organismo ao longo da vida. Então, eles são mecanismos reguladores. O sistema endócrino ele vai regular atividades e função do organismo. Aqui a gente tem o cérebro com a glândula pineal, a pituitária e hipotálamos, que são glândulas endócrinas, né, que vão liberar hormônios no sistema. Tem a tireoide, e aqui a gente vai ter uns órgãos que vão ter a função secundária de glândula endócrina também. Aqui a gente tem a glândula do pâncreas, o tínus, tem as gônadas, o testículo, o ovário, o útero e a pele. Mas por que sistema endócrino? O que significa endócrino? Então, endócrino vem da palavra endocrine. Endo mais crine significa glândula. E o endo é de interno. Então, o sistema endócrino por quê? Porque você é um sistema de glândulas que vão liberar internamente substâncias, mas internamente dentro dos vasos sanguíneos. Então, todas as substâncias, né, os hormônios que elas produzirem, vão ser liberados dentro dos vasos sanguíneos. E essa substância produzida pelas glândulas, que a gente chama de hormônio, como eu disse, elas vão ser liberadas dentro da corrente sanguínea, né, dos vasos sanguíneos, e elas vão agir como, digamos, sinalizadores para o órgão-alvo, para realizar alguma função, estimular a produção de algo, de alguma substância, ou estimular alguma ação daquele tecido, ou também ela vai agir como um inibidor, né? Ela vai inibir a produção, vai inibir a ação do órgão-alvo. Então aqui a gente tem a glândula endócrina liberando os hormônios na corrente sanguínea. São vários hormônios liberados, não é só um hormônio, são vários. E esse hormônio não pode sair lá na corrente sanguínea se conectando a tudo, né? Então, todo hormônio ele só vai se conectar a um receptor específico. A testosterona, qualquer hormônio testosterona, só se conecta a um único receptor específico na célula. A célula, órgão, tecido vão ter vários receptores. Pode ter, sei lá, receptor para ADH, receptor para GH, glicose, alguma vitamina, mas vai ter lá também um receptor que vai conectar, ou vários, né? Que conecta só a um hormônio específico, no caso, por exemplo, a testosterona. E como é que funciona esse sistema, né? Imagina um sistema. O meu professor costumava falar sistema chave fechadura. Por quê? Você tem uma chave e uma fechadura. E aquela fechadura só vai abrir com aquela chave específica. A não ser que você faça uma cópia, né? Mas é a mesma chave, não mudou nada. É o mesmo formato,
mesmo tamanho, etc. Então é assim que funciona o hormônio. O hormônio ele vai ter uma estruturação de peptídeos, né, aminoácidos que vão estar conectados entre si, formando uma estrutura. E essa estrutura desse hormônio é única, mas nenhum vai ter essa estruturação parecida. Assim como o receptor vai ter um encaixe, assim dizendo, para aquela estrutura específica. Então, nenhum outro hormônio que encostar ali vai encaixar direito. Ele pode ficar ali, digamos, na entrada, mas ele não vai exercer a ação, né, que o hormônio daquele receptor exerceria. Agora, se você conecta o hormônio no receptor, ele vai encaixar direitinho e com isso a célula vai perceber, opa, eu tenho que estimular tal coisa ou inibir tal coisa, porque você tem lá o hormônio conectado no receptor bonitinho que encaixou certinho. Então aqui a gente vai ter as glândulas presentes no sistema endócrino. Não tem os órgãos aqui, mas lá pra frente vai ser falado. Aqui a gente vai ter hipotálamo, a hipófise, glândula pineal, tudo isso aqui é dentro do cérebro, tá? A tireoide, o pâncreas, as glândulas adrenais no rim, o ovário e o testículo. Cada glândula dessa vai ser responsável pela produção de algum hormônio que é liberado na corrente sanguínea e vai ter a função de todos esses hormônios, né, vão regular alguma atividade ou função do corpo. Então, por exemplo, testosterona, que é um hormônio muito importante na puberdade masculina. Ela que é responsável por produzir a barba, né? Engrossar a voz do garoto, do homem. E aumentar a massa muscular dele. Então, essa é a função mais conhecida da testosterona. Mas ela também tem outras funções. O hormônio ele pode agir tanto como estimulante, né? Estimular alguma atividade, como a produção de algo. Ou ele pode ser um inibidor, inibir a atividade ou função de produção de alguma substância. Como um exemplo aqui tem a prolactina, que é o hormônio liberado, né, para produção de leite nas mulheres e aumento das glândulas mamárias. E a gente tem a dopamina. A dopamina é mais conhecida como hormônio da felicidade. Então, mas além que seria ela que é responsável por dar aquela sensação de recompensa, saca? Quando tu termina alguma atividade, aí tu sente aquele, nossa, ainda bem, feliz. É a dopamina que faz isso. Mas além dessa função, né, ela também vai agir como hormônio inibidor para a prolactina. A dopamina chega lá no órgão-alvo, conecta no receptor, e o órgão, célula fala, opa, eu tenho que parar de produzir prolactina. E o que acontece? Corta a produção de prolactina, o nível do hormônio vai cair, né, na corrente. Vai cair a presença dele na corrente sanguínea e com isso vai cessar a produção de leite e aumento da glândula mamária. Outro exemplo aqui, eles têm o hormônio liberador do hormônio de crescimento, o GHRH. Qual a função dele? Ele vai estar lá no hipotálamo, ele vai ser liberado e lá na hipófise ele vai se conectar ao receptor para sinalizar a liberação do hormônio do crescimento, no caso o GH, que é o hormônio que é responsável pelo crescimento. A gente tem aqui o hormônio folículo estimulante, o FSH. Ele é o hormônio que o próprio nome diz, folículo estimulante. O que é o folículo? Ele vai estimular o amadurecimento dos ovócitos presentes aqui nos ovários.
na gônada feminina. E a gente tem diversos outros hormônios que vão atuar nesse sistema endócrino. A gente vai ter a insulina, que é quando você come, aí você precisa digerir, né, absorver os nutrientes. E o que a insulina vai fazer? Vai se conectar na célula e vai abrir um canal que vai sugar, né? Passou a glicose ali, o açúcar, aí a célula vai, não, engole a glicose. Esse é quando você come, por isso é liberada a insulina. No caso do glucagon, ao contrário, você não está comendo. O que você precisa, o que a sua célula usa como energia? O açúcar, a glicose. Então, você não está comendo por muito tempo, aí seu corpo precisa de energia, aí o pâncreas libera o glucagon, e o glucagon vai lá e no fígado estimula a liberação, né, do glicogênio. E esse glicogênio é convertido em glicose para as células poderem usar para se alimentar. Se alimentar, usar como fonte de energia. Aqui a gente vai ter o hipotálamo, né? Que é uma região do cérebro aqui, ó. O hipotálamo, e abaixo dele a gente tem a hipófise. O que o hipotálamo, né? É uma glândula na região do cérebro que vai estar na regulação da temperatura, sede e apetite. Então, quando você sente sede, é o hipotálamo interpretando que o seu organismo precisa de água, você está desidratado. Então, ele vai lá, opa, sede. Você sente sede. Apetite é a mesma coisa. Você está precisando de açúcar, como nutriente, vitamina, para manter, né, as funções funcionando corretamente. Apetite, fome, aí você vai lá, não, come alguma coisa. Ele também é um dos principais responsáveis pela regulação da homeostase, né, o equilíbrio do organismo. Ele vai produzir hormônio, os principais hormônios, né, mais conhecidos é a ocitocina, que é um hormônio que vai estimular as contrações do útero durante o parto, que seria quando a mulher está tendo bebê, né, ela precisa expulsar o feto, né, o bebê de dentro, feto não, expulsar o bebê, feto já passou, ela precisa expulsar o bebê de dentro. Então, durante esse momento do parto, vai ter um alto nível de ocitocina, e essa ocitocina vai fazer com que o útero contraia, assim empurrando o bebê para fora. E também tem a injeção do leite. O que é essa injeção do leite? É simplesmente, como é que é a palavra? Lactar. Quando a mulher começa a lactar, sabe? Começa a pingar leite. Então, é ocitocina agindo nessa, nessa hora, né? Ela também está ligada ao comportamento de afetividade, sentir afeto pelo outro. É a ocitocina, quando ela está em um equilíbrio, né? Está presente em um nível adequado no organismo, a pessoa vai sentir afeto normalmente. Mas se ela se encontra em baixa, né? Muito em baixa, pode ser que a pessoa não tenha tanta afeto assim pelo outro, porque esse hormônio aqui vai estar em baixa, pouca produção dele. E outro hormônio bastante conhecido, né, principal, o ADH, ou o hormônio antidiurético, que esse hormônio ele vai agir lá nos rins, nos néfrons especificamente. E qual vai ser a função dele? É justamente reabsorver a água que vai estar passando lá durante a corrente sanguínea. Você lembra da aula do sistema excretório? Do excretor? Lá nos rins, chega o sangue lá, aí o sangue passa, aí nos túbulos, todo o que é sal, mineral,
alguns nutrientes, a água passa para os néfrons. Mas o corpo, né, o nosso organismo, ele não quer perder esse que foi jogado lá no néfron. Então, um dos hormônios que vão atuar lá vai ser o ADH. O que ele vai fazer? Quando o sangue passa lá, ele joga muita água lá no rim, no néfron. E a gente não pode perder essa água, senão a gente fica desidratado. Então esse hormônio ele vai estimular, né, fazer com que o néfron ele reabsorva mais água. Então, assim a gente não se desidrata quando mija, né, quando vai urinar, porque a gente consegue recuperar a água que iria sair lá na urina. Mas ele também produz outros hormônios, que é chamado de hormônios liberadores ou inibidores. O exemplo dele lá foi o GH, RH, né, o hormônio liberador do hormônio do crescimento. E a função desse hormônio é fazer o quê? Liberar o hormônio do crescimento, que vai estar lá na hipófise. E também tem as gonadotrofinas, também hormônio liberador da gonadotrofina. E também vai ter hormônios inibidores, que é a gente vai liberar o hormônio e ele vai liberar um hormônio que vai inibir outro hormônio. Aqui a gente vai ter diabetes insípidos e o ADH, né? Vocês conhecem lá a doença da diabetes, onde a pessoa mija muito, tem muita sede. Mas qual é o problema da diabetes comum, né? A diabetes mellitus. É um problema da insulina, que no caso seria a pâncreas não produz insulina suficiente, ou tem algum problema na produção de insulina que faz que essa insulina seja pouco presente no sangue. E o que consequentemente vai fazer na pouca absorção do açúcar, da glicose. E assim aumentando o nível de açúcar no sangue da pessoa. Ou a pessoa vai ter algum problema no receptor da célula dela. E essa célula não vai receber, né, não vai se conectar com a insulina através do receptor presente na célula. Então, ela não vai conseguir absorver o açúcar para ela, para usar como fonte de energia. Então esse açúcar vai ficar acumulado no sangue e vai aumentar o nível de açúcar. Agora, a diabetes insípida, essa é a diabetes mellitus, a da insulina. Agora, insípidos, o problema é no ADH, o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Como disse antes, o hormônio antidiurético ele vai agir lá no rim, né, nos néfrons, para estimular a reabsorção de água, controlar lá a produção da urina, para reabsorver a água. Então, o hormônio está lá atuando, ó, não libera ainda essa urina, tem que reabsorver essa água. Mas pode ocorrer de a pessoa ter um problema, né, na produção desse hormônio ADH lá no hipotálamo, algum dano cerebral ou etc. E esse hormônio fica em baixa. E o que vai acontecer? Essa reabsorção de água não vai ocorrer. Então a urina não vai ficar lá retida para essa água ser absorvida. Então ela é liberada. Libera. E por isso a pessoa ela urina muito. A pessoa com diabetes. Insípidos nesse caso. Ela urina muito e sente muita sede. Porque à medida que ela bebe água, a água já vai lá para os rins. Mas o antidiurético não está atuando para reter aquela urina, né, para reabsorver a água, e a água sai junto com a urina, então você se desidrata, por isso você sente sede e bebe muita água. Ou o problema também pode ser, tipo, a pessoa tem os níveis normais de ADH, do hormônio ADH, mas por alguma razão a
a célula, né, o órgão-alvo, não é receptivo para esse hormônio. Ele não consegue, o hormônio não consegue se conectar no receptor do órgão-alvo. Então vai acontecer a mesma coisa. A urina não vai ficar retida para absorver a água e a água vai liberar junto com a urina, que vai causar perda de água no organismo, desidratação. Logo a pessoa vai sentir sede. Por isso, muita urina e muita sede. O seguinte, a gente vai ter a hipófise, que fica logo abaixo do hipotálamo, e aqui é a hipófise. Essa hipófise, também chamada de glândula pituitária, ela é dividida em duas regiões. A gente vai ter a região neurohipófise, que é basicamente uma extensão do hipotálamo, e essa região, ela basicamente vai armazenar e secretar os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, como a ocitocina e o ADH. Já na adenohipófise, a outra região da hipófise, é onde ocorre a produção, né, a produção dos hormônios que a hipófise realiza. No caso, a gente tem a prolactina, que eu já citei antes, que ela vai estimular a produção de leite e o aumento das glândulas mamárias. Tem o GH, o hormônio do crescimento, o somatotrófico, que vai estimular o crescimento. O TSH, que é o hormônio tireotrófico, ele que vai chegar lá na tireoide e falar, ó, libera o seu hormônio aí, tá na hora. Tem o ACTH, o adrenocorticotrófico, ele é responsável por estimular o córtex da suprarrenal, né, para ela iniciar o que ela tiver que iniciar lá. Tem o hormônio luteinizante, ou LH, que é ele que vai estimular a produção de testosterona no testículo, a produção de progesterona e estrogênio nos ovários. E a gente vai ter aqui o FSH, o folículo estimulante. Ele vai dar início, né, à produção do espermatozoide e o amadurecimento, né, do folículo, do ovócito, que vai virar o ovócito, e depois o óvulo, até ser fecundado e virar um gameto. E aqui, bem aqui, ó, nessa região no meio da hipófise, a gente chama de porção intermediária. Nessa região vai apresentar uma atividade secretora, né? E é nessa atividade, né? E é nessa cavidade, né, que a gente vai ter um hormônio chamado melanotrófico, ou MSH, e ele vai estimular os melanócitos da pele a produzir melanina. E o que é esses melanócitos? Esses melanócitos são pequenas células que ficam na nossa pele, né, dentro da célula. E eles produzem a melanina. Mas o que é essa melanina? Essa melanina é a substância que dá a cor escura da pele. Ela que age como um protetor natural contra os raios solares, né? O raio UV. A função da melanina é proteger as células do raio UV. E ela é responsável por dar essa cor escura na pele. Quando você está se bronzeando lá na praia, o que você está fazendo? Produzindo vitamina D, que precisa de sol. Mas além disso, você está estimulando os melanócitos a liberarem a melanina, né? A produzir a melanina. Por isso, quando você sai daquele bronzeado lá, aquela pele escura, você lembra, eu peguei muito sol e o meu organismo, para me proteger disso futuramente, liberou a melanina pelos melanócitos para proteger as células dos raios UV. E é isso que a melanina faz, basicamente. Aqui são uns exemplos de distúrbios hormonais que podem ocorrer lá na hipófise, né?
Quando a hipófise libera uma grande quantidade do hormônio de crescimento, o GH, a gente vai ter o gigantismo, que são aquelas pessoas super altas. E quando há uma deficiência desse hormônio, ocorre o nanismo, que são as pessoas baixinhas lá, que devido à deficiência desse hormônio não cresceram normalmente, né? Não desenvolveram a estatura normal de uma pessoa. E a acromegalia é um distúrbio do hormônio do crescimento, mas que envolve uma proteína chamada IFGH1. E o principal, digamos, sintomas, né, desse distúrbio é que em vez de causar tipo um crescimento de altura da pessoa, ser super alta, membros longos, ela vai causar o crescimento de certas regiões do corpo, tipo dedos, mãos, pés, a orelha, o nariz. Então, não vai ser um crescimento, digamos, por igual do corpo. Vão ser regiões que vão crescer mais do que o normal e vão ficar maior do que o resto do corpo. Aqui, né, a gente tem a glândula tireoide, que vai estar aderida à laringe, a glândula tireoide aqui. Logo abaixo dela nós temos a traqueia. Qual vai ser a função dessa glândula no organismo? A tireoide é responsável pelo controlar o organismo, metabolismo celular, batimentos cardíacos, temperatura corporal, peso da pessoa. Ela vai produzir 3 hormônios: a tiroxina, que é conhecida como T4, e o triioditironina, que é o T3, e também calcitonina. Qual vai ser a função dessa calcitonina aqui? Essa calcitonina é um hormônio que a tireoide vai liberar no sangue. Então, essa calcitonina vai ser liberada no sangue e a função dela é regular o nível de cálcio presente no sangue. Então, você lá tem muito cálcio no sangue, esse hormônio está passando por lá, a tireoide liberou. Opa, você está muito alto esse cálcio aqui, você não pode estar aqui. Aqui que ela vai fazer, vai pegar o hormônio, vai se ligar esse cálcio, né? E esse hormônio ligado no cálcio vai se ligar ao receptor de alguma célula, tecido-alvo, e esse cálcio vai ser reabsorvido pelo osso. Ele vai sair da via sanguínea. Ou ele pode ser expelido para fora pelo sistema exócrino. Já a tiroxina, o T4, ela vai regular o metabolismo. E como que esse regulamento ocorre, né? Quando você tem um alto nível de tiroxina, você vai queimar a gordura e o açúcar mais rapidamente. E o que vai gerar um metabolismo acelerado. E metabolismo acelerado resulta em que as células estão trabalhando e todo o trabalho, né, a energia gasta em trabalho tem que ser transformada em outra coisa, que no caso é o calor. Então, isso também aumenta o calor, né, a temperatura corporal, quando a tiroxina está em alta. Quando a tiroxina o metabolismo vai estar acelerado e o batimento cardíaco também vai estar acelerado. Quando a tiroxina está em baixa, a queima de gordura e açúcar vai ser mais lento, mais devagar. E o metabolismo, consequentemente, vai desacelerar, né? Também vai ficar mais devagar. E essa é a regulação que a tireoide realiza no organismo através do hormônio tiroxina ou T4. Mas existem casos onde a tireoide produz muito hormônio tiroxina. E ele chama esse caso de hipertireoidismo. O que seria esse hipertireoidismo? Tireoidismo. A tireoide produzia muita tiroxina, que consequentemente vai ocasionar uma queima de gordura e açúcar muito acelerada. O metabolismo vai estar muito acelerado. Vai produzir bem mais calor no corpo. E a pessoa vai emagrecer. Ela vai comer, não vai engordar, mas ela vai estar emagrecendo porque o metabolismo está acelerado. Ele não está parando.
Tá lá queimando gordura e açúcar o tempo inteiro. O batimento cardíaco da pessoa também acelera e devido a isso a pressão do sangue aumenta. E isso pode facilitar, né, ocasionar em doenças relacionadas ao coração e ao vaso sanguíneo e aos vasos. E a pessoa emagrece e se essa doença não é tratada, o hipertiroidismo, ocorre o que a gente chama de bolso. O que seria esse bolso? Seria um inchaço do seu pescoço devido ao aumento da tireoide. Mas também existem casos que ocorre o oposto. A tireoide está produzindo muita pouca tiroxina. Então a sua queima de gordura e açúcar ela fica muito baixa, muito lenta. E o seu metabolismo também. Então você vai ter uma pressão mais baixa, um batimento cardíaco mais lento. E como sua queima de gordura e açúcar está muito lenta, a pessoa acaba engordando no hipotiroidismo. E devido a esse baixo metabolismo, a pessoa também vai ter baixas reações, como posso explicar? Tipo, ela. Você sabe quando você tá ali, alguém faz algo e você pensa algo rápido para fazer, pegar alguma coisa ou responder? Então, no hipotireoidismo, como o seu metabolismo está baixo, essas reações vão ser mais lentas de pensamento ou reação de reflexo, entendeu? E também ocorre o bolso, o pescoço inchado. A tireoide também vai inchar no hipotireoidismo. Então, hipotireoidismo, queima de gordura e açúcar lento, metabolismo mais devagar. A pessoa engorda, né, ganha peso devido ao metabolismo lento. E também tem uma percepção, uma reação mais lenta, né? Um pensamento de resposta mais lento, devido ao metabolismo fraco, lento. No tiroidismo, é o contrário. A gente vai ter um excesso de tiroxina no organismo, o que ocasiona no elevado metabolismo, é uma elevada queima de gordura e açúcar, o que ocasiona um metabolismo muito acelerado. E a pessoa acaba por emagrecer, né? Devido a esse metabolismo acelerado. Ocorre também o bolso, inchaço do pescoço. E como o batimento cardíaco é mais elevado no hipertiroidismo, isso, a pressão do seu sangue também vai aumentar. E isso facilita, né, a ocorrer doenças cardiovasculares no corpo, devido ao batimento cardíaco acelerado e a pressão alta do sangue. Aqui nós temos as glândulas paratireoides, que são 4 e ficam localizadas atrás da tireoide. Aqui você tem a glândula tireoide aderida à laringe. E atrás dela você vai ter as glândulas paratireoides. Qual vai ser a função dessas glândulas? Controlar o nível de cálcio e fósforo no sangue. E elas vão liberar o hormônio, paratormônio, no sangue. Qual vai ser a função desse hormônio? Quando o paratormônio está em baixa no sangue, o cálcio ali presente no sangue diminui. E o que vai acontecer? Esse cálcio ausente no sangue, né, esse baixo número de cálcio, vai ocasionar natremia, que seria um espasmo violento do músculo devido à falta de cálcio. É chamado de tetania porque o sintoma é similar aos sintomas das pessoas que têm tétano. Tá. Agora, se você tem esse hormônio liberado no sistema sanguíneo, qual vai ser a função dele? Vai ser estimular a liberação do cálcio que está presente no osso para o sangue. Então, você tem lá uma função entre a calcitocina produzida pela tireoide e o paratormônio produzido pela paratireoide. A calcitocina, ela vai inibir a liberação de cálcio pelo osso, ou seja, ela
retira esse cálcio que foi despejado no sangue e impede que o paratormônio libere cálcio do osso no sangue. Agora o paratormônio, então basicamente a ocitocina ela inibe a ação do paratormônio. O paratormônio ele vai tirar o cálcio presente no osso para liberar no sangue. Então se você tem uma ação em excesso desse hormônio, né, ou um número elevado de paratormônio, o que ocorre? O cálcio presente no osso começa a ser todo retirado para ser liberado no sangue. E isso ocasiona em ossos, acaba ocasionando em surgimento de ossos frágeis, né? Os ossos acabam ficando mais quebradiços, porque todo o cálcio, que é o que dá rigidez no osso, é retirado e jogado no sangue devido ao número elevado de paratormônio presente. Então, se não houvesse a calcitocina para agir como um inibidor do paratormônio, para tirar esse cálcio do sangue e devolver para o osso, nossos ossos seriam muito frágeis. Aqui a gente tem as suprarrenais, que são duas, a adrenal direita e a adrenal esquerda. As suprarrenais de supra, superior, renais, rins. Elas são responsáveis pela resposta adaptativa do organismo ao estresse, manutenção do equilíbrio da água, do sódio e do potássio e o controle da pressão arterial. Essa glândula vai ser dividida em córtex, aqui mais externamente, e internamente aqui no meio, a medula. No córtex, a gente tem os glicocorticoides, como principal representante a gente vai ter o cortisol, e ele é responsável pelo metabolismo de gordura, carboidrato e proteína, né? É o hormônio, um dos hormônios. E no mineralocorticoides, a gente vai ter o aldosterona, hormônio aldosterona, e como um principal representante. E nele aqui vai ter o equilíbrio da água, do sódio e do potássio no organismo. Aqui na medula, a gente vai ter a produção de adrenalina e noradrenalina, que são aqueles hormônios lá que vão ser responsáveis pelo estado de alerta do organismo, né? Que vão você lá está em estado de alerta, sensação de perigo, você vem, o corpo vai aumentar abrir, dilatar a pupila para entrar mais luz e enxergar mais, vai mover o sangue da pele e aqui da região do intestino, do abdômen para os músculos. Por isso que você sente aquele calafrio e frio, aquele calafrio. E isso vai para ter os músculos estarem preparados para qualquer eventual fuga ou luta. E também tem como posso dizer, só isso por enquanto que eu tô lembrado, né? Então a glândula adrenal direita vai ficar em cima do rim, né, direito, e a adrenal esquerda em cima do rim esquerdo. São duas glândulas chamadas como suprarrenais. Aqui no pâncreas a gente vai ter, a gente chama de glândula mista. Por que uma glândula mista? Porque ela vai exercer uma função tanto exócrina, ou seja, ela vai liberar substâncias externamente, para fora, que no caso aqui seria o suco pancreático para o intestino delgado. Mas por que a exócrina se está dentro do corpo, né? O intestino está dentro da gente. Acontece que vocês têm que pensar assim, ó. Imagina que isso aqui é o início da boca, né? Nosso corpo, aí vem aqui todo o intestino e tal. E aqui é o ânus. O nosso corpo, ele é feito em volta de um tubo. Nós temos um buraco no meio do nosso corpo que não faz parte do nosso corpo. Então, aqui vai ter o resto de um corpo, aqui vai ter o resto de outro corpo que vão estar contornando esse tubo que é o tubo digestório. Então, a gente chama esse meio de luz
Quando o pâncreas joga o suco pancreático para o intestino delgado, ele não está jogando para dentro do nosso corpo, mas para fora do nosso corpo, nessa passagem do tubo digestório. E também exerce a função de como glândula endócrina. E por que glândula endócrina? Porque ele vai produzir substâncias, hormônios, que ele vai liberar na corrente sanguínea. Então, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, dentro do pâncreas, a cauda, o corpo e a cabeça aqui. Aqui a gente vai ter os ácidos pancreáticos, que vão produzir o suco pancreático. E aqui, mais no final, né, a gente vai ter as ilhotas pancreáticas. São essas ilhotas aqui que vão ter nelas as células betas e as células alfas, que vão ser responsáveis por produzir as células beta, o hormônio de insulina, né? Que é o hormônio que diminui a glicemia, ou seja, a taxa de glicose presente no sangue, como disse lá no início. E as células alfas vão produzir o glucagon, que vai aumentar a glicemia, que é aumentar a taxa de glicose no sangue. Que eu também disse lá como exemplo no início, quando a gente não está comendo, a gente precisa de energia. E o que, que a gente faz para conseguir essa energia? Usa o glucagon para fazer o fígado liberar glicogênio que vai ser convertido em glicose para as células utilizarem. E vocês estão vendo aqui, ó, vasos sanguíneos. Por que vasos sanguíneos? Porque esses hormônios aqui, esse glucagon, tem que ser liberados no sangue. É uma glândula endócrina, é a função endócrina do pâncreas. Então, tudo que está aqui precisa ser liberado diretamente, internamente nos vasos sanguíneos, né? Do sangue. Já a função endócrina vai estar aqui nos ácidos pancreáticos, que vão produzir o suco pancreático, que vai ser liberado na luz do intestino delgado. Luz, na biologia, que a gente chama de luz, é esse espaço vazio aqui, ó, esse buraco que fica dentro do intestino. Então, por que exócrina? Porque esse buraco do sistema digestório não faz parte do nosso corpo. A gente está jogando para fora do nosso corpo. Então, para concluir, o nervoso e o sistema endócrino vão agir em conjunto para regular funções e atividades do nosso organismo. Aqui a gente vai ter o exemplo, ó, na montanha-russa. Primeiro, perigo é identificado. No caso, ele viu ali, ó, a subida e já ficou, eita, será que vai dar merda? Ou será que não vai dar merda? Então, aí vai lá agir o sistema endócrino para ativar o organismo no estado de alerta. Vai começar a produzir adrenalina. É o sistema nervoso, né? Já está preparando o sistema endócrino para produzir adrenalina. Aí na segunda etapa, sobe, sobe. Aí o cara tá falando, ixi, não vai dar certo isso aqui. Aí o que, que vai agir lá? Reações nervosas do sistema nervoso vão fazer o músculo contrair para segurar lá no coisinha de mão do carrinho, que é para ficar preparado. E aqui no 3, quando você sente aquele frio lá na barriga, já o sistema endócrino agindo, aqui no caso a gente vai ter as suprarrenais liberando adrenalina para preparar o corpo para o estado de alerta. Aí o frio que você sente é o sangue saindo da pele, né, da parte externa da pele, mais externa do corpo, e aqui da região do abdômen sendo realocado, né, redirigido a maior quantidade deles possível para os músculos, que é para preparar a pessoa para fugir ou lutar. Aí chega aqui no final, passou, não foi nada demais, não tem mais perigo. Aí o sistema nervoso vai agir lá. Tá tudo ok, pessoal, pode voltar a amenizar, né, o estado normal. O sistema endócrino vai lá e libera outro hormônio para inibir a ação da adrenalina e sair desse estado de alerta.